Olá, mais uma vez aqui vamos trabalhar com esse ensino remoto, não é? Com essas aulas digitais. Então vamos lá, adquirir conhecimento. Hoje nós vamos trabalhar com a leitura e interpretação textual, tá certo? A questão de ler, de interpretar, de compreender, de saber a diferença do que é compreender e interpretar, tá certo? E eu já adianto que o campo da compreensão é o que está escrito no texto e o campo da interpretação é o que vai além do que está escrito no texto, tá certo? Então vamos lá, vamos seguindo aqui para compreensão, para interpretação e para intertextualidade. Então, como já falei, compreensão do texto está lá escrito no texto, a voz do autor fala no texto, tá certo? Interpretação está além do que está escrito no texto. E intertextualidade é a questão da conversa de um texto com outros textos, tá certo? Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Nós temos aqui um texto original, não é? E temos uma paródia, e temos um poema, e eles vão conversar entre si. Nós temos, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo das laranjeiras, dos laranjais. Cassimiro de Abreu, meus 8 anos. Ele traz aí esse poema, não é? Fazendo referência à vida. Aí vem uma paródia, ó, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, das horas da minha infância, que os anos não trazem mais, não é? Vem em forma de paródia. E Carlos Drummond de Andrade, ele diz, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Aqui nessa tirinha faz a referência à conversa desse texto com outro texto, que é a questão da intertextualidade, que traz aqui, ó, tá vendo, ó, com as imagens, a linguagem multimodal, que é a linguagem visual e a linguagem verbal e não verbal, tá certo? Tem também aqui essas imagens, olha só, a referência aí ao quadro de Mona Lisa, de Leonardo aí, não é? Que ele traz aí fazendo a referência com Mônica, tá certo? De Maurício de Souza. Vem aqui essas outras referências que fazem parte da intertextualidade, a conversa de um texto com outro texto. Temos também algumas dicas iniciais para a gente conseguir responder algumas questões. Como resolver as questões de múltipla escolha, tá certo? São as questões objetivas, aquela que vocês ficam na correta e na mais correta, sempre ficam aí no impasse entre duas alternativas. Então vamos ver algumas dicas aí básicas de como resolver essas questões. Primeiro, antes de começar, dê uma verificada geral na prova, tá certo? Façam uma leitura atenta dos enunciados, do comando da questão. Fiquem atentos a isso. Encontre palavras-chave dentro do texto, dentro do comando da questão. É sempre bom ler primeiro o comando da questão. Se não sabe a resposta, dê um tempo, não é? Elimine as respostas erradas em cada questão e fique atento às palavras que podem confundir, tá certo? Fiquem atento aí a essas palavras que podem fazer uma confusão aí no seu raciocínio, ok? Cuidado com todas as alternativas que estão corretas, cuidado aí, faça revisões, tá certo? Em cada contexto que vier, em cada questão solicitada, não deixe questões sem resposta, tá certo? Use as probabilidades a seu favor, preencha e confira a folha de resposta quando você estiver realizando as questões, tá certo? E as dicas finais para leitura e interpretação de texto. Vamos lá. As dicas finais, nós vamos pegar já uma questão, tá certo? Que ele traz aí, ó, as batatas do Caribe. E essa questão, ela envolve uma linguagem multimodal,
Por quê, professora? Porque envolve aí, não é? Apesar de ser só um título, ela envolve aí a linguagem para a gente entender o que é isso. O que é que esse mercado publicitário quer fazer com essa imagem, tá certo? Então, a questão já diz assim, ó, o comando da questão. O mercado publicitário tem implementado, sobretudo após o advento da informática, práticas de linguagem bastante inovadoras. O texto se utiliza de duas modalidades de forma linguística, mais especificamente de uma linguagem verbal e outra não verbal, tá certo? A linguagem verbal, aquela que tem o textozinho, o título, e a linguagem não verbal é aquela que tem a imagem, que é a linguagem visual, tá certo? Logo, considerando que o público-alvo da campanha tem um conhecimento de mundo necessário para a compreensão do texto publicitário, conclui-se que qual é o objetivo dessa questão? O que essa questão quer mostrar para você, leitor, você que está estudando aí? O que é que ela quer mostrar para você? Ela quer provar alguma coisa? Ela quer fazer, ela quer combater, ela quer influenciar, ela quer democratizar? Olha os verbos aí no infinitivo. Olha o comando da questão com esses verbos no infinitivo. Então, ela quer provocar um questionamento sobre a necessidade de uma dieta mais saudável. Ela quer fazer isso. Ela quer fazer indiretamente a propaganda de um filme em cartaz nos cinemas. Ela quer fazer isso. Ela quer combater o consumo desenfreado de alimentos com teor calórico muito alto. O que é que você percebe? Ela quer influenciar a conduta do leitor através de um apelo visual e da intertextualidade. Olha só a questão da intertextualidade, da conversa de um texto com outro texto. O campo do conhecimento aí chegando. Ou ela quer democratizar o consumo de legumes entre e as classes sociais mais carentes. O que é que ela quer fazer aí? Qual é o que você diria aí? Não é? Qual é a questão? O que é que o comando da questão diz aí? Olha o que ela quer fazer. Ela quer influenciar você, a conduta, através de um apelo visual e da intertextualidade, tá certo? Tá fazendo um apelo aí, tá certo? Vamos aqui para essa outra questão, ó. Vamos lá, uma questão do Enem aí, não é? Que uma dica para quem vai fazer Enem, não é? Resolver todas as provas do Enem, do Enem anterior, tá certo? Todas as provas. Resolvam essas questões novamente. Ai, professora, mas eu tô cansada de tanto resolver essas questões. Mas não custa nada imprimir, resolver todas as questões novamente, tá certo? Então aqui, ó, traz novamente um recorte aí de Carlos Drummond de Andrade no primeiro texto, com um poema, Uma Pedra no Meio do Caminho. E no segundo texto ele faz uma comparação aqui, ó, com Gaffney. Faz essa comparação aqui, essa analogia. E pede, dizendo assim, ó, o comando da questão é: a comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que. O que é que está revelando esses dois textos? Eu não vou dar resposta a vocês, porque eu ensino a vocês em sala de aula que o bom professor não é aquele que dá resposta, é aquele que faz o aluno a pensar na resposta, a ser reflexivo e crítico. Então, analisem todas as partes desses dois textos. Então, o que é que o texto 1 quer? O que é que o texto 2 quer? Não é? O que é que está revelando aí nesse texto 1? Ele pede características de gênero poético, não é? Sabemos que esse gênero textual aqui é um gênero poético, é uma poesia. E esse outro gênero textual aqui é qual? É uma história, não é uma historinha, é uma tirinha, tá certo? Está contando aqui alguma coisa, não é? Desse famoso gato aqui. Então, o que é que pede aqui? Pertence a que gênero literário? Que parte da linguística está aqui? Que gêneros diferentes são esses? Faz parte de que intertextualidade? Que conversa é essa que o autor sugere aqui? Que Carlos Drummond está sugerindo aqui, não é? Então, para a gente analisar, ó, os textos são de gêneros diferentes, porque trata-se de um poema e de uma tirinha, e que, apesar da intertextualidade, eles foram elaborados com finalidades distintas, cada um com a sua finalidade, tá certo? Cada um tem o seu campo de conhecimento, ok? Aí vem outras questõezinhas aqui, tá certo? Que eu sugiro, que vai ficar disponível lá na nossa sala virtual, que eu sugiro que vocês realizem, tá certo? E eu também vou estar disponibilizando o slide.
para vocês verem e conferirem as respostas. Ok? Tá certo? Alguma dúvida com a leitura e interpretação de texto? Vai lá na nossa sala virtual, que vai ficar tudo disponibilizado para vocês aí ir aprimorando mais esse campo do conhecimento, a questão de ler e interpretar. E fica a dica, leitura é conhecimento de mundo, tá certo? Então, quem ler, com certeza vai aprimorar mais o seu repertório sociocultural. Beijos, até a próxima aula!